Dá para usar motor de passo junto com fita de LED? O que você estudou, Kleber? Qual é a sua formação? Quais são as limitações do Arduino? Transformar uma PCB numa mesa aquecida de impressora 3D. Será que tem como? Essas e outras dúvidas eu vou responder nesse vídeo. Confira! Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Fanbots. Hoje eu trago um novo quadro aqui para o canal, que é Respondendo a Perguntas e as perguntas que vocês me enviaram nos últimos dias, nas últimas semanas. Eu fiz uma seleção de perguntas, peguei ali várias perguntas que foram as mais interessantes para trazer para os vídeos. Nem todas eu respondi aqui, algumas eu respondi diretamente, algumas eu respondi nos stories do Instagram também. Mas aquelas que eu achei que ficaram legais para responder aqui, eu separei e vou responder para vocês agora. Primeira pergunta, o Eletricidade Elétrica pergunta: olá professor, quando começou o seu interesse por eletrônica e quais são suas formações acadêmicas na área? Muito bom, eu fiz técnico eletrônica, isso lá junto com o meu ensino médio, lá nos idos de 1997, fiz eletrônica, quase fiz informática, e aí bem em cima da hora eu decidi por fazer eletrônica, não me arrependi, gostei muito, trabalhei como técnico. Depois, ao longo desse período trabalhando como técnico, eu também me formei em engenharia. Foi um período meio puxado, trabalhando e estudando ao mesmo tempo, mas gostei também. E na mesma empresa onde eu trabalhava como técnico, existia um programa, e ainda existe um programa de especialização em engenharia. Eu entrei nesse programa, fui efetivado como engenheiro e estou lá até hoje. São quase 14 anos trabalhando como engenheiro. Além disso, eu também me formei em sistemas de informação via EAD pela UFSCar. Foi uma formação extra que eu fiz e eu acho que me agregou bastante no sentido de conhecer sistemas de informação, sistemas de TI, né, estruturas de dados, banco de dados, um monte de coisas que envolve esse mundo do TI, e eu gosto bastante também. Pergunta do Paulo Sérgio. O Paulo Sérgio pergunta lá: preciso fazer uma mesa aquecida para impressora 3D de mais ou menos 550 por 600 milímetros de 110 volts. Encontrei uma para comprar, mas é de 500 por 500 e o preço é bem salgado. Imagino que é possível fazer uma com uma placa PCB de vidro, da mesma maneira que são feitas as de tamanhos menores, que são de 12 ou 24 volts, com as próprias trilhas de cobre da placa como resistência. Você consegue dizer se é possível? Se sim, poderia fazer os cálculos? Então, aí ele pergunta aqui se isso seria tema do meu canal ou não, mas como a gente está falando de elétrica, sim, é tema do canal. É eletrônica, elétrica, sim. É impressão 3D, não, mas não é um tópico específico da impressão 3D, né? Aqui, na minha opinião, sim, é possível. O que você tem que testar é se essa dissipação vai ser suficiente para aquela temperatura que você precisa, que é em torno de 50, 60 graus de mesa. Tem que ver se você vai realmente precisar disso aí. E aí o que você pode fazer é uma outra placa em escala menor, considerando a área por potência. Então, eu fiz aqui um cálculo, vou mostrar para você como que ficou essa placa que você quer de 550 por 600, uma área um pouco menor de PCB, né, de aquecida, e aí você vai calcula a área disso tudo e a distribuição de potência disso tudo. Aí você reduz o tamanho da placa, faz um teste, e aí você vai diminuir a potência para aquele tamanho de placa menor. Usa essa placa menor e vê se ele chega na mesma temperatura que você quer, para você não gastar uma placona, tá certo? Acho que fiquei claro, né, nesse sentido aqui de você fazer redução da placa. O cálculo da sua placa é você ter que calcular a resistência. Para isso você usa a resistividade do cobre pela largura da trilha e a espessura da trilha. Bem simples a fórmula. Então, vamos fazer ali o cálculo dessa serpentina de cobre que vai ficar na PCB e vamos ver como que ficou a resistência e a potência. Tá aqui no meu Excel, confere comigo. Pessoal, falando então sobre essa placa customizada aquecida, usando uma PCB, digamos assim, com trilhas se tornando um resistor. É possível isso? Aparentemente sim. Já tem aqui, eu procurei na internet, ó, PCB Heated Bed DY, né? Então eu procurei em inglês, porque em inglês eu tenho certeza que eu amplio bastante o meu leque de resultados. Então, PCB aquecida, né? A cama aquecida, DY faça você mesmo em inglês, né? Então aqui você pode achar alguns
algumas imagens de uma galera que fez algo diferente aqui, ó. Tá vendo? Uma placa cobreada, né? Aquecida, como se fosse uma serpentina ali, né? Então, você tem vários projetinhos aqui do pessoal que já brincou com isso, sim. E para isso, a gente pode fazer as contas do quanto que teria que ser, né, a dimensão dessa trilha para ver o quanto que ela vai aquecer, né? O quanto que ela vai criar de resistência, ok? Então, eu fiz aqui um Excel, e esse Excel tem o seguinte, os parâmetros primeiros aqui de placa aquecida, então qual que é o tamanho dela, ok? Então, ela vai ter 500 por 500. Isso aqui eu estou colocando como se fosse a área aquecida, né? O Paulo colocou aí que a placa dele é maior, mas ela vai ter uma margem, vai ter uma sobra ali, então a área aquecida seria um pouquinho menor. Isso em metros dá 0,5, ok? Aí eu tenho que pensar qual que vai ser o espaço entre as linhas. Então eu coloquei aqui 2 milímetros, ok? Depois eu vou calcular a quantidade de linhas que ela vai ter num sentido, ok? Então é naquele sentido que ela vai andar mais. Nesse sentido, o que vai acontecer? Aqui eu tenho que colocar a largura dessa trilha. Eu estou colocando a largura aqui de 5 milímetros. Então, se ela vai ter 5 milímetros e o espaço é de 2 milímetros, eu consigo em 500 milímetros ter 71 linhas. Logo, 71 linhas somadas, colocada uma na frente da outra, vai dar 35 metros. Parece muito, né, para uma placa, mas lembrem, a placa dele é de meio metro por meio metro, é uma senhora placa, ok? Vai dar trabalho fazer isso aí. E depois, então, eu vou calcular a resistência dessa trilha. Ela vai dar, aqui vai ser a resistividade vezes o L, né, que é o comprimento total, dividido pela área. A área vai depender da sua placa. As placas costumam ser, aqui no Brasil, a grande maioria, de 0,5 onças. Isso é um fator muito importante verificar, tá bom? Porque se você usar de 1 onça, ela vai ser mais grossa. E aí você tem que dobrar essa espessura aqui. O A, então, na verdade, é a largura vezes a espessura. Então, você tem um retângulo ali de placa, né, de cobre. Então, você vai ter ali um retângulo de cobre. Então, essa seção de cobre ali, como que entra na conta? Você vai multiplicar o ρ pela divisão do L com o A. Isso significa que com esses parâmetros todos aqui, a minha resistência, aquela minha serpentina, vai ter 6,8 ohms. 6,8 ohms colocado com 24 volts, eu vou ter uma corrente de 3,5 ampere e uma dissipação de 84 watts. Me parece 84 watts algo bem quente, né? Quando a gente põe a mão numa lâmpada de 60 watts, ela esquenta bastante. A minha dica aqui para o Paulo é: tenta fazer algo pequeno primeiro, para ter certeza que funciona, que esse método e esses cálculos aqui estão ok, e mede a resistência, mede a corrente, vê o quanto que aquela corrente esquentou em graus e faz uma medição de temperatura também, porque aí também você vai calibrar um outro fator que é muito importante, que é a largura. Aqui eu coloquei de 5 milímetros. Vamos supor, se você colocar 6 milímetros e errar 1 milímetro só, olha só o que vai acontecer. Ele vai para 4,8 ampere e 116 watts. Ele vai aumentar muito. O erro de apenas 1 milímetro vai causar um grande impacto na corrente e na potência. Então, tome bastante cuidado, você vai ter que desenhar muito bem, porque aqui eu acho que não vai ter outro jeito além de você desenhar com a mão, né? Todos os outros métodos de PCB para uma placa tão grande vão ficar bem difíceis, tá? Eu, pelo menos, não consigo imaginar ou você mandar fazer essa placa, ou você desenhar na mão ali com caneta de retro, tá bom? Então, fica aí, Paulo, a dica. Acho que é possível, mas eu sugiro você fazer aos poucos. Faça uma placa pequena primeiro para ter certeza do seu método e de que vai dar certo. E não use 110 volts, porque isso é perigoso. O Compras Legais fez uma pergunta interessante, olha só. Quando haverá um youtuber capaz de nos ensinar a juntar alguns programas? Vejo vários vídeos de programação no qual explica sobre um ou outro sensor ou shield, mas em separado, que tal você pegar um ou outro e nos ensinar a juntar? Sei que depende da lógica e da intenção do projeto, mas blá blá blá, ensinar, estimular a galera aqui e tal. Muito bom, obrigado, Compras, pela pergunta, é excelente.
E eu vou aproveitar e emendar sua pergunta junto com a do Itaulos. Olha só, professor, é possível controlar um motor de passo e ao mesmo tempo ligar uma fita de LED? Olha só que bacana, né, gente? A gente está falando de ensinar a juntar várias coisas. E realmente, é isso que você falou, depende muito da intenção do projeto. Então eu tenho vários projetos aqui no canal, né, de robôs, vou deixar os links aí, onde eu fiz isso, cara. Eu juntei digamos assim, essas teorias isoladas dos shields e dos módulos e apliquei em alguma coisa, né? O robô Nerf foi isso, o robô Aranha, o robô de seguir linha, o relógio digital, onde eu fiz um relógio com matriz de LED e um RTC. Então, tem várias coisinhas que a gente pode fazer juntas e aí vai depender de como que é a intenção do nosso projeto. Eu não sei por que o Itaulos quer juntar um motor de passo e uma fita de LED, ele tem a aplicação dele, mas eu vou fazer um teste aqui na bancada e mostrar para vocês que é possível juntar motor de passo, fita de LED e o Milis. Com esses três conceitos você vai conseguir fazer o motor de passo e a fita de LED funcionar. Infelizmente a fita de LED consome bastante em termos de código, então não vai dar para fazer muitos efeitos, porque daí realmente vai comprometer algum dos dois, ou o motor de passo ou a fita de LED. Mas considerando uma certa limitação de efeitos para a fita de LED, sim, é possível fazer os dois funcionar e eu mostrei isso aqui na minha bancada. Confere aí. Olha então, pessoal, temos aqui um programa que eu fiz misturando 3 programas. Olha só, eu misturei 3 conceitos, como eu disse. O Milis, o motor de passo e os LEDs. Vou passar aqui rapidamente sobre esse programa, porque esse vídeo não é sobre isso. Basicamente, então, eu tenho aqui as configurações de todas as variáveis, configurações do motor, dos LEDs e tudo mais. Está tudo configurado aqui no início. Aqui no setup eu inicializo a fita, o motor não precisa inicializar, e inicializo o Milis. O Milis, só relembrando, ele é um tipo de um relógio que o Arduino tem. Então, lá dentro ele tem um relógio que conta o tempo a partir de que ele é ligado. Dentro do Arduino vai ter um registrador que está contando o tempo ali sem parar, ok? Esse tempo, então, eu pego ele, né, eu vejo as horas do Arduino quando eu executo a função Milis e guardo dentro de uma variável, ok? Então ali é como se eu estivesse olhando as horas agora. E aí, para você executar uma função a cada tempo corretamente, o que você precisa saber? Você precisa saber qual que é o tempo agora, qual que é o tempo que eu fiz pela última vez, faço a diferença deles? Ok, a diferença entre o tempo agora e o que foi a última vez é a diferença que eu quero para executar cada vez aquela função? Então, no caso aqui, o loop agora, menos o motor time, que foi a última vez, vamos supor que tenha sido 100, e a divisão aqui tenha dado 200. Então, 100 não é maior do que 200. Logo, esse if aqui não vai ser executado. Aí o que acontece? O motor de passo não vai dar um passo, né? O motor de passo vai ficar esperando até que o tempo do Arduino chegue até os 200. Ok? Quando ele chegar nos 200, o que vai acontecer? Ele vai executar a função aqui, né? Ele vai dar o passo e eu vou gravar um novo tempo, porque essa foi a última vez que o passo aconteceu, então o motor time é atualizado. Basicamente é isso que eu faço aqui com o Milis, né? E isso eu faço para todas as funções. Eu faço aqui uma função que gira o motor de passo, faço uma função relativa ao potenciômetro que vai me dar a velocidade do motor de passo. Então, reparem aqui que essa variável velmotor, eu estou dividindo pelo delay do motor. O motor aqui, ele está com um delay de 200 milissegundos. A média e o pote são relativos ao potenciômetro. Então, a cada 5 milissegundos eu vou ler uma vez o potenciômetro e vou fazer a média das 10 últimas vezes que eu li o potenciômetro a cada 50 milissegundos, ok? E depois eu vou fazer o efeito de LED a cada 10 milissegundos. Então, esses aqui são as constantes de delay, embora a do motor eu vou dividir pela velocidade que eu obter lá do potenciômetro, porque daí eu vou conseguir fazer algo variável com o potenciômetro e aí a gente vai ver se a velocidade do motor afeta o LED ou se o LED afeta o motor. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Então, o primeiro loop, que é a cada 5 milissegundos, é para executar uma leitura e gravar dentro de um array, ok? E depois disso, eu faço a média a cada 50 milissegundos. E o que eu faço nesse cálculo de média? Eu faço aqui
a soma desse array todo numa variável e faço a média, divido pelas 10 leituras que ele realizou. Então aqui eu tenho a média. Eu faço depois o cálculo usando o map, né, para fazer uma conversão de valor, porque o potenciômetro vai entrar de 0 a 1023, aí eu faço uma conversão de 1 até 25. Por que esses valores? Porque foram os valores que ficaram bons aqui para a velocidade do meu motor. Se eu colocar acima de 25, ele vai ficar muito rápido, daí ele começa a patinar, né? Então não é legal para o meu motor. Daí pode ser que para o seu motor você consiga fazer outros cálculos, ok? E aí, a mesma coisa aqui, a média é atualizada, né? Aqui, depois, a gente faz, então, o efeito do LED. E eu coloquei aqui 3 efeitos de LEDs para a gente ver se os efeitos afetam a velocidade do motor, ok? Essa é a grande dúvida, se eu consigo executar muito bem as duas funções, girar um motor e brilhar os LEDs, tá bom? Então, o efeito 1 é esse efeito que eu vou botar agora para vocês verem. Olha lá, gente, então temos agora executando aqui o efeito 1, que é uma espécie de um degradê de vermelho para o rosa, ok? A cada 10 milissegundos ele vai trocando a cor. E aqui o potenciômetro, eu vou deixar o meu motor mais lento ou mais rápido. Reparem que um não afeta o outro, ó. O LED continua brilhando bem, trocando o efeito, mesmo eu estando lento ou rápido, ok? Beleza, esse é um primeiro efeito. Vamos ver agora o segundo efeito aqui. O segundo efeito, olha lá o que é. É o LED indo para cima e para baixo aqui em cor verde, deixando o motor de passo bem lento. O LED não influencia e deixando bem rápido, tranquilo também. O motor continua bem rápido, ok? Ele não perdeu nada em velocidade, porque tanto o efeito 1 quanto o efeito 2, eles têm basicamente a mesma duração, né? Então, ele não afeta a duração do loop no geral. O efeito 1, se você olhar aqui, ele tem um for que vai fazer a coloração de todos os pixels e depois mostra. E o efeito 2, ele vai fazendo a coloração de 5 pixels apenas. Só que aqui eu tenho 31 pixels, né? São 31 LEDs nessa minha fita. Então de 5 para 31, para o Arduino, é tranquilo. Ele ainda é bem rápido e isso não está afetando a velocidade geral do meu programa. O loop continua muito bom. Agora, para o efeito 3, é um efeito que eu peguei lá do meu vídeo de LEDs, né? Do efeitos de LEDs. Eu vou deixar o link aí para vocês. É um efeito de arco-íris. Ele vai ficar trocando as cores da minha fita de LED baseada no arco-íris. Então, eu vou fazer aqui no loop, vou tirar e vou colocar aqui o Rainbow. Ok. Olha lá o que acontece com o meu motor. O meu motor está no mais rápido. Ele não está girando. Mas se eu colocar no mais lento, né, vai dando passinhos. Agora no mais rápido ele dá um monte de passo e para. Ó. Então, praticamente a mesma velocidade. Não muda nada. Quase nada. Nada. Então, por que o efeito Rainbow afetou tanto o motor assim? Porque ele tem um monte de for dentro dele, olha só. Aqui dentro do Rainbow eu tenho um for dentro de um for. Então, esse for aqui vai até 256 e esse for aqui vai até 31. Só que eu vou executar ele 256 vezes, então ele gasta bastante tempo. Mesmo eu zerando esse delay, tá? Esse delay aqui, eu só copiei e colei do meu programa antigo. Esse wait eu estou mandando com 0. Então, eu não estou esperando nada, olha só. Né? Então, mesmo zerando aquele delay ali, eu estou complicando muito a minha execução do motor. Então, a resposta é, você consegue fazer sim um motor de passo girar com os LEDs acendendo, só que o seu efeito de LED não pode ser tão rebuscado. Ele tem que ser um efeito de média complexidade, senão vai dar problema com o seu programa. O Lenon Moreski pergunta, daria para montar um setup com alguns Arduinos Nano ou Uno, diria uns 5, fazer um Arduino central comunicando com os demais via UART, com a biblioteca New Software Serial, que diz ser uma melhoria da software serial, suportando DX e RX simultâneos. Tenho dúvidas se é possível essa aplicação, preciso implementar algo semelhante, mas ainda não recebi minhas placas da China. Valeu, abraço, professor. Ó, Lenon, cara, eu não sei se eu faria dessa maneira que você está falando aí de um Arduino central. Pelo menos um
né, em formato estrela, que a gente costuma dizer, uns no centro comunicando com vários ao redor. Eu talvez tentaria fazer uma comunicação anel, onde todos eles vão ser paralelos, né? E cada um vai receber e enviar para o próximo. Então, quando você tiver, por exemplo, eu estou com o Arduino 1, aí vai ter 1, 2, 3, 4, 5 e o 5 volta para o 1. E vamos supor que o 1 quer conversar com o 3, ele vai mandar a informação para o 2, que vai ver que não é para ele e vai repassar para o 3, tá? Eu acho que é uma solução simples e todo mundo vai conversar com todo mundo, basta que você crie um protocolo, tanto de criar as palavras saindo da serial, quanto de identificação recebendo a serial. Me parece ok, não sei se isso casa com a sua aplicação, mas eu tentaria fazer algo nesse sentido, beleza? Rogério Batista pergunta: tem alguns Arduinos Nano ou com micro USB. O mais antigo deles, 2 anos, estava num projeto e retirei para iniciar um outro. Acontece que sem querer deixei ele cair no chão de uma altura de uns 80 centímetros. No começo não consegui gravar sketches nele e o gerenciador de dispositivos não o reconhecia. Tentei fazer o upload com o módulo FTDI, ligando RX-TX, ground, VCC, DTR com um reset com um capacitor de 1 micro em série. Não deu certo, depois de várias tentativas. Daí do nada conectei o USB e consegui o upload. A dúvida é, o que pode estar acontecendo? Já viu algo parecido? Ele não foi regravado porque estava há 1 ano no projeto. Então, não foi muito, né? Cara, o Arduino Nano eu diria que é quase um dos campeões aí de reclamação de problemas de gravação. Talvez isso aí foi coincidência, viu, Rogério? Eu já vi de ter que gravar o bootloader, não sei se foi isso que você tentou, quando conectou o módulo FTDI, mas eu já tive o Arduino Nano que eu tive que regravar o bootloader nele para ele voltar à vida. Tá? Não sei se você tentou isso, né? Você não deixou claro aqui, mas é a minha sugestão. Uma outra possibilidade foi que realmente ele danificou na queda e nessa queda ele teve uma micro trinca, né, em algum ponto de solda, ou no conector USB, ou no cristal, ou alguma coisinha que faz o microcontrolador funcionar. Tá? Então pode ser que essa micro trinca está ali afetando o Arduino de alguma forma e agora ela se juntou, né? Essa trinca está mais juntinha e voltou a funcionar, tá? Não sei, eu acredito mais na coincidência que realmente o Arduino Nano ele tem alguns problemas de comunicação e dá algum pau ali no bootloader, né? E aí você precisa regravar o bootloader. E então eu acredito mais nessa teoria, mas pode ser que realmente ele tenha algum problema físico. Então, aí paciência, o que você pode tentar fazer é refazer as soldas todas, principalmente dos componentes maiores, né? Dos conectores, do cristal, talvez do módulo ali de alimentação, beleza? Maviael Bezerra pergunta: pode-se montar uma PCI com algum processador ou SoC para desenvolver, como já pedido antes? Ele já pediu isso para mim antes. Seria magnífico aprender, não tem vídeo na net ensinando e também com ESP32. Cara, tem vídeo sim, tem bastante vídeo, eu diria, viu, Maviel? Mas são em inglês, é verdade, né? A maioria é em inglês sim, eu acho que eu vi pouca coisa em português sobre isso e é um desejo antigo meu também, tá bom? O problema é que eu estou com bastante coisa na fila, infelizmente eu tenho que fazer a fila andar. Eu tenho meu curso para terminar, se vocês não conhecem meu curso, aproveito e faço o merchan aqui, tem aqui o link na descrição, o curso de Arduino, tem uma galera boa lá, todo mundo aprendendo Arduino. Tem que terminar esse curso, está quase no fim. Tem alguns outros projetos que eu estou terminando, que é o do Stream Deck, da Fonte, um robô ou outro que também está na fila aqui para o canal, meu avião RC. Tem bastante coisa que está na fila, eu quero dar vazão a esses projetos, porque são projetos que eu me comprometi com vocês em terminar, né? Então eu quero trazer eles aqui para o canal. E aí depois sim trazer algo mais da hora, mais legal assim nesse sentido de desenvolvimento de SoC, né, que é fazer o microcontrolador dentro de uma placa que seria desenvolvida para um projeto específico. Eu curto muito isso, tem vários canais que eu sou fã aí no YouTube que os caras fazem isso e eu quero trazer algo assim também aqui para o Brasil, beleza? O Matheus Meneghini pergunta: olá Kleber, sobre a sua convocação. Aqui vai minha pergunta. Sempre vejo se referirem às placas de Arduino ou também ESP32 como sendo placas de desenvolvimento. Ao finalizar o desenvolvimento de um projeto usando essas placas, qual a melhor forma de incorporar o microcontrolador no projeto final?
com a placa de desenvolvimento soldar no PCB desenvolvido, ou usar apenas o microcontrolador, soldar direto no PCB? Vai de encontro com a pergunta anterior do Maviael. Então, eu acho a solução mais elegante, mais da hora, a de você colocar o microcontrolador direto na placa, desenvolver toda a placa para ele. É a mais bacana de todas. Mas eu também reconheço que alguns projetos ficam bons você colocando ele com um soquete na PCB, tá bom? Aí, a minha opinião vai do nível de beleza, estética, profissionalidade que você quer dar pro seu projeto, ou até mesmo de pressa, né? Vamos supor, eu tenho que fazer algo rápido. Infelizmente, você não vai conseguir fazer uma PCB tão rápida desenvolvendo para um microcontrolador, a não ser que você tenha experiência com isso. Agora, se você está ali, eu fiz um teste com Arduino para fazer um sisteminha aqui, um projetinho, deu certo, vou implementar numa placa. Aí você implementa só aquelas configurações de conexão, né? É bem rápido fazer isso, né? Então você conecta o Arduino, conecta os módulos, tudo certinho, beleza. Agora, se for para um nível profissional, onde isso aí vai ser embarcado, vai sofrer vibração, variação de temperatura, tal, vai ter bastante problemas mecânicos, principalmente, aí eu sugiro você fazer uma placa toda montada, beleza? Embora eu concorde que você tenha o nome de placa de desenvolvimento, porque o intuito é isso, é você fazer o desenvolvimento, fazer a prototipagem do seu projeto e aí depois sim você criar um produto final usando aquele microcontrolador. E essa é a intenção, com certeza, né? Tanto para prototipagem quanto para aprendizado. O que a gente faz aqui é um pouco gambiarra, mas funciona, né? Então não existe certo e errado, existe o adequado para cada situação, beleza? O Kainan pergunta, tem como controlar um Raspberry Pi via rádio, enviar dados ou até programar ele? Cara, eu diria que sim para enviar dados, né? Você conseguir controlar o Raspberry Pi, está programado para isso com o módulo LoRa ou até mesmo com o NRF24L01. Ele vai se comunicar com esse módulo e enviar um para o outro. Acho que dá sim, não vejo problema nenhum. Raspberry Pi, embora eu não tenha tanta experiência com ele na bancada, né? Eu fiz pouquíssima coisa com o Raspberry Pi, mas ele tem as GPIOs normais, né? Tem todas as suas configurações e interfaces como qualquer outra placa de desenvolvimento. Então acredito que dá sim. Agora programar ele eu acho mais difícil, a não ser que seja uma aplicação, né? Você enviar dados de uma aplicação de um lado para o outro. O sistema operacional com certeza não dá, porque daí você precisa de interface de teclado, monitor e tudo mais para programar o sistema operacional dele. Entendido? O Felipe 17Y pergunta, limitações do Arduino. Imagino que ele quer que eu comente sobre as limitações do Arduino. Gente, assim, o Arduino é uma placa muito boa para aprendizado, para entender de eletrônica, para trazer vocês tudo para esse mundo maker. Eu acho ele excelente para isso. E, obviamente, pelo fato dele ter tanta facilidade, ele vai ter algumas limitações. A gente pode citar aqui, na minha opinião, duas principais, que são a velocidade, né, que nem é tanta assim uma limitação para grandíssima maioria dos projetos, é uma velocidade boa, e a resolução de entradas e saídas analógicas. Eu diria que hoje os microcontroladores novos trazem umas resoluções muito melhores que a do Arduino. O Arduino tem 10 bits de entrada e 8 bits de saída. O ESP32 já, por exemplo, tem 12 bits de entrada e 14 bits de saída. Então, realmente é bem diferente, é um negócio muito discrepante, né? E o Arduino fica pecando bastante nisso, embora nós já temos outras placas Arduinos novas no mercado que infelizmente estão demorando muito para chegar aqui no Brasil. Aquelas placas de Arduino que são relativas à IoT, elas estão muito caras aqui ainda para o Brasil, então a gente ainda está tendo que conviver com os Arduinos antigos ou já migrar os nossos projetos para o ESP32 ou o ESP8266, que eu acho que faz mais sentido quando você precisa de mais resolução, mais velocidade. Ok? Acho que é isso. Não tem muito mais o que falar de limitações do Arduino. O Coder pergunta, qual modelo de osciloscópio comprar? Sou rubista, mas quero um para não precisar de outro melhor. Cara, eu diria o seguinte, se você realmente pensa nessa questão de um equipamento durar, então eu iria mais pela segurança do nome. Eu também sou assim, eu concordo com você, eu sou do time que prefiro guardar um pouco mais de dinheiro para comprar algo mais caro e melhor, tá bom?
Então, o osciloscópio mesmo, eu demorei um pouco para comprar o meu. Eu comprei um da Rigol, tá? É uma marca conhecida, é uma marca boa, ela já está estabelecida aí no mercado. Então, eu preferi comprar um osciloscópio ali mais ou menos de entrada dela. Não vou deixar o link aí para vocês. Eu tenho medo de vocês comprarem esse osciloscópio e o osciloscópio cair ali na alfândega e a alfândega cobrar uma fortuna de vocês. Que foi o que aconteceu comigo. Infelizmente eu tive que pagar uma facada para a aduaneira, né, para Receita, né? Então, infelizmente eu não quero que vocês sofram disso. Então, se você realmente quer comprar no AliExpress, procure por você. Mas eu comprei esse Rigol, vou deixar uma fotinha aí para vocês do lado. É um excelente osciloscópio, né? Ele realmente tem uma banda muito boa, 2 canais apenas, né? Eu acho que para mim 2 canais está mais do que suficiente, aí eu preferi comprar um de banda um pouquinho maior. Então foi uma aquisição excelente, eu estou felizão com ele. É isso, pessoal, esse era o quadro, espero que vocês tenham gostado aí das respostas. Se vocês gostaram, deixa aí, pode deixar outras perguntas para o próximo vídeo desse quadro. Eu vou deixar aqui uma hashtag para identificar esse quadro. Vamos falar aí, Responde Kleber, me responde Kleber, né? Coloca aí hashtag me responde Kleber na pergunta e aí pode pôr a pergunta logo em seguida. E aí eu vou selecionar as próximas perguntas para os próximos vídeos, ok? Eu acho que de 15 em 15 dias é uma periodicidade boa, tá bom? Não é uma vez por mês, acho que é pouco, né? Mas de 15 em 15 dias me parece ok. Então eu estou esperando as perguntas de vocês, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.